a gente não tem o Borazzi, a gente não tem o Novilho, que já passou do protocolo de concussão, no entanto, foi reavaliado e em princípio não deve jogar. O Martínez também não, e o Quintana, ele deve ir só para compor. Mas a ideia é que ele não entre porque ainda não está 100% recuperado, né? O goleiro não é mistério, né? O Matheus Nogueira, que tem se melhorado, apesar da fase bizarra lá, do erro bizarro contra o Goiás, mas pelo menos tem melhorado, né? Tem feito boas defesas, então goleiro é uma questão de confiança, então espero que aquele lance bizarro contra o Goiás não vá ultrapassar. No miolo de zaga a gente tem pouca opção, né? Novilho fora e Luan e Quintana fora, só sobra o Luan Freitas, que me parece que agora é titular absoluto pelo miolo no lado direito, e o Maurício, que entrou muito bem, né? Porque é um jogador tarimbado, jogou a Série B pelo Curitiba ano passado, já está na casa dos 30 anos, então é um jogador que não sente pressão, entrou muito bem contra o Goiás, né? Pela direita, Edilson, lateral absoluto, bora torcer que hoje, enfim, o Edilson faça aquela jogada aguda e chute cruzado no gol, né? Vamos torcer para que isso aí aconteça e para que ele não tenha aquele medo de chutar. Vamos pro lado esquerdo agora. Bem, o lado esquerdo aqui eu creio que ele vai com o PK, né? Ele ainda não se decidiu, PK e Heverson. Lembrando que o PK ele faz aquela linha de 3 ali, né? Com os dois zagueiros do miolo. Então, se ele entrar com o Heverson, é sinal que ele quer avançar. Se ele entrar com o PK, que eu acho que vai ser, provavelmente ele vai manter ali 3 zagueiros, né? Quanto ao meio, nossos 2 volantes também é o que resta, né? Lembrando que o Dudu também está fora ainda, teve um corte no pé, então Vilela deve atuar ali como primeiro. Se bem que no caso, se o PK fizer o terceiro zagueiro, aí ele inverte, né? O Vilela estava fazendo ali o segundo volante, mas o André Lima tem muito mais a característica de segundo volante. Se fosse o Dudu, provavelmente o Dudu desceria. Mas, de qualquer forma, ali os 2 volantes podem fazer essa saída de segundo volante. Bem, o nosso 10, né? Um 10 que não é 10, nosso 10 de criação, a gente só tem ele. O Vargas, antes ele fazia um pouco também com o Marlon, mas parece que esqueceu, né? Era o preferido dele, mas parece que esqueceu aí o Marlon. E pela direita também o Rossi, há uma especulação de que o Rossi só vai para compor o banco. Pode ser sim que isso aconteça. Inclusive ele deu uma oportunidade aí para o Marcelinho, né? Que entrou relativamente bem contra o Goiás, pode ser que ele segure o Rossi para ir para o segundo tempo, de repente ele vê assim, bem, segundo tempo ainda está 0-0, eu tenho uma chance, né? De repente pode ser que ele faça isso, bote até um cara que seja, vai e volte com mais frequência, então pode ser que o Rossi vá no banco, mas o Rossi está sim relacionado, né? Pela esquerda, Benítez, que caiu na graça dele por ser um jogador brigador, a gente sabe da limitação técnica dele, mas é um jogador brigador que dificulta muito a saída de bola. E lá no comando do ataque também a gente não tem muito ponto de correr, deve ser o Nicolas, né? Essa aí provavelmente deve ser a escalação do Paysandu, com a diferença aqui do Rossi. Claro, lembra contra o Bahia no jogo de ida lá no Mangueirão? Ele mudou muito essa forma clássica que ele atua, né? Então pode ser que ele vá povoar mais o meio campo, de repente ele vá poupar aqui o Rossi, deixar só Benítez e Nicolas lá na frente e coloque mais um cara aqui, né? Ou literalmente entre com 3 zagueiros, deixa o PK, Maurício e Luan e coloca o Heverson aqui na esquerda, então ficaria ali com 3 zagueiros, né? E 2 laterais de ofício. Pode ser que ele faça isso e saque o Rossi para ver como o time se comporta no primeiro tempo, né? É uma possibilidade também de fazer essa mesclagem aí. Beleza, meus amigos? Bem, já falei para vocês que eu estou confiante. Vamos lá, se Deus quiser, amanhã comemorar aí essa classificação e quem sabe isso seja aí a virada de chave, tá bom? Não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal. O canal está crescendo, né? A gente está com vídeo com bastante frequência aqui. Então, a sua inscrição aqui é muito importante para a gente trazer notícias diárias do Papão, certo? Forte abraço e até a próxima.